Direita é o quê? É um povo que se julga maior do que a gente, né? Que toma, predomina todos os espaços latifundiários e diz que é dele, é a propriedade privada, é dele, cheguei primeiro, é meu, eu que vou mandar nesse negócio. Mas espera aí, o mundo não é deles, o mundo é de todos. E antes de ser nosso, era do Criador, é da Mãe Terra. Por que eles se julgam ser dono de terras? Várias terras. Quem são eles? São deuses? Não. Na verdade, é um engano isso daí, né? E tudo isso em nome do capitalismo, que eu vou pincelar aqui para terminar com chave de ouro aqui, que senão eu vou me estender muito, porque tem muita gente para falar aqui. Mas fala assim, o capitalismo é um sistema em que predomina a propriedade privada, que é, no caso, o Bolsonaro está defendendo isso daí, ou seja, as pessoas vão perder os seus terrenos por esses senhores aí, para eles terem mais lucros, e a busca constante pelo lucro e pela acumulação, olha só, de capital. Ele está pouco se lixando se você está passando fome ou não. O que predomina para esses senhores do mundo é a acumulação do capital. Você está entendendo? É acumular dinheiro enquanto ele fica andando com roupas de seda e o pobre se lascando, entendeu? Morrendo de trabalhar e não tendo nem o que comer. Enquanto ele está de roupinha de seda, pantufinha, suco de uva, aquelas coisas de fresco, né? Enquanto a população fala assim, ei, tem farinha para comer? Tem, glória a Deus, vamos dar graças a Deus, pelo menos isso. Tá errado, né? Aí fala o quê? Que se manifesta na forma de bens e dinheiro, apesar de ser considerado um sistema econômico, o capitalismo se estende aos campos políticos, sociais, culturais, éticos e muitos outros, compondo quase que a totalidade do espaço geográfico. A base para a formação e consolidação e continuidade do sistema capitalista é a divisão da sociedade em classes de um lado, encontra-se aqueles que são proprietários, que é os donos dos meios de produção, a burguesia, que é o que o Bolsonaro trabalha para a burguesia, e de outro se encontra aqueles que vivem sua força de trabalho através do recebimento de quê? De mixaria, de salários. Os proletariados. No caso do meio agrário, essa relação também se faz presente, pois os donos de terra, geralmente latifundiários, ganham lucros sobre trabalhos dos camponeses. Com a era da globalização, o sistema capitalista tornou-se cada vez mais predominante em praticamente em todo o mundo. Porém, suas fases e etapas de desenvolvimento não ocorrem de forma igualitária. Já está deixando bem claro o que é capitalismo. Na totalidade, não tem como deixar igual no espaço mundial. Isso porque a sua lógica de produção e reprodução é puramente o quê? Desigual. Assim, algumas nações apresentam estágio mais avançados de capitalismo e outras apresentam seu aspecto ainda iniciais. Para conhecer essas fases e aspectos, torna-se importante conhecer o surgimento e a história do capitalismo. Pronto, isso é capitalismo aí, para quem vai estar assistindo aí o canal do irmão Paulo. Entenda isso, acredito também que eu vou postar esse vídeo também lá no meu canal. Peço até para o irmão Paulo não cortar essa parte aí que eu falo do capitalismo, né? Porque é basicamente isso, né? E o Mário tá aí, ó. Um abraço, Mário. Estamos felizes aí, cara. Boa noite. Junto. Boa noite, Mário Sueck. Mário Sueck, se você puder, Mário Sueck, assim, a passar, eu sei que você tem bastante conhecimento acerca disso, você puder passar com umas palavras meia simplificadas para que as pessoas que não têm conhecimento desse assunto possam entender uma maneira que eu sei que você está mais evoluído, né, no entendimento sobre isso, mas tem muitas pessoas que não estão evoluídas no entendimento disso. Se você puder passar simplificado o que é comunismo, se puder passar para que as pessoas que não tenham o entendimento disso possam entender o que significa essa palavra comunismo. Boa noite. Vocês estão me ouvindo aí? Estamos. Top. O comunismo é o seguinte, o comunismo é a
propriedade comum de todos os seres humanos, de todos os recursos da Terra, sem patrões e empregados, sem propriedade privada de ninguém, é todo mundo usufruindo dos meios de produção e cada um trabalhando e recebendo na totalidade daquilo que produz. Como o Marx mesmo disse, de cada um segundo as suas possibilidades e a cada um segundo as suas necessidades, né? Isso é o comunismo, simples assim. Acho que é mais sucinto que isso é impossível. Deixa eu fazer uma pergunta para você, se fazendo igual o povo de lá de fora, que não entende nada. O pessoal pergunta assim, às vezes para mim, no comunismo vai ter carro? Porque as pessoas acham que comunismo é só para comer, beber e morrer, e pronto. Né? E o pessoal fazendo, só no capitalismo que a gente consegue essas coisas, casa, carro, como ser comunismo obtendo bens materiais, porque a gente precisa, né, dos bens materiais. Então, a respeito do carro, é o seguinte, aí a gente entra num outro problema que hoje eu, pelo menos, faço parte dessa vertente que a gente chama de ecossocialismo. Por que ecossocialismo? Porque não adianta a gente ter um comunismo de terra destruída, de terra arrasada. O planeta tem seus recursos finitos. Então, vamos supor, se a gente quiser, no comunismo, tudo tem que ser universal. Não tem que ter uma coisa que só uns podem ter acesso e outros não. Se a gente for dar um carro para cada pessoa, para 8 bilhões de seres humanos, é falir o planeta na hora. Primeiro que nem tem minério, nem tem recurso para isso, né? Hoje a gente tem uma população de quase 8 bilhões de pessoas no planeta, a gente tem 1 bilhão de carros, né, para 8 bilhões de pessoas, ou seja, uma proporção de 8 para 1, e você veja a zona que é, os engarrafamentos, a poluição, o desperdício que é, né? Então, isso é impraticável. Então, o que a gente vai fazer no comunismo? Hoje a gente tem, por exemplo, a gente já tem os carros autônomos, os carros que não precisam nem de motorista. Isso quer dizer que o mesmo carro pode atender várias pessoas de uma só vez, porque simplesmente você vai ter um dispositivo que você precisa do carro, você chama, o carro vem, te pega, te deixa onde você quer e vai pegar outra pessoa. Então, hoje a tecnologia ela já nos permite que a gente ande de carro sem precisar ter carro, entendeu? Então, o comunismo hoje ele tem que ser pensado nesses termos. Não adianta você pensar em ter tudo que você tem no capitalismo para o comunismo, que isso não é viável para todo mundo, certo? Mas o que é viável para todo mundo é dar uma vida digna, justa, satisfatória, com o menor esforço possível para cada um e o melhor usufruto possível para todos. Então, no caso, seria, vamos supor, teria um governo em que, vamos supor, que a pessoa vai sair em tal lugar. O irmão Paulo tá doidinho. Desculpa aí, irmão Paulo. Ok. Oi? Fala. A pessoa vai, vamos supor, a pessoa pretende sair para outro país ou estado, sei lá, e precisa do carro. Aí, no caso, como não teria para todas as pessoas, porque tem mais de 8 bilhões, que nem você mesmo mencionou, então teria uma quantidade, né, de carros. Então, no caso, teria que revezar, teria que ter um governo nisso que fizesse a pessoa, ó, fulano vai usar tal dia tal para ir para algum lugar, e mais ou menos assim, seria? Não, no comunismo não tem governo, Bruno. Porque no comunismo, o comunismo ele vem depois do socialismo. O socialismo é que vai, vamos dizer assim, vai educar as pessoas para o comunismo. O socialismo é uma fase de transição entre o capitalismo e o socialismo. O socialismo seria, tipo, arrumar toda essa bagunça que o capitalismo causou e preparar as pessoas para o comunismo. Quando as pessoas chegarem no comunismo, não precisa mais governo, está todo mundo educado para viver daquele jeito, já entendeu? Então, isso é o comunismo. O comunismo é uma etapa superior. A gente primeiro tem que construir isso falando em termos marxistas, falando em termos de socialismo e comunismo. Primeiro, a gente tem que alcançar o socialismo, construir o socialismo no planeta inteiro e depois, automaticamente, por educação e por evolução, chegar ao comunismo. Aí teria que esperar, no caso, a pessoa, né, usar o carro e quando voltasse o carro, a pessoa usaria isso? Não, isso a gente tem, por computadores, hoje, com o sistema integrado de internet que a gente tem como fazer esse cálculo para ter a quantidade de carros necessária, para que todo mundo possa se locomover conforme a necessidade. Entendeu? E hoje,
No capitalismo, a maioria das pessoas se locomovem para coisas que não são necessárias, para empregos que não produzem nada, que só servem para manter as pessoas ocupadas para gerar renda e para pagar salário para as pessoas comprarem e sobreviverem. Nada disso é necessário no comunismo, entendeu? No comunismo, as coisas não são pensadas em termos de mercadoria.